Nada como se sentir em casa, não é mesmo? E pensando nisso, a Vriato Imobiliária quer ajudar você, torcedor vascaíno, a encontrar o imóvel dos seus sonhos. E no mês de agosto, você pode ganhar uma camisa oficial do Vasco se você comprar ou alugar um imóvel conosco. Entre em contato com os nossos corretores especializados e consulte as condições. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse Faísca Tá On. Um Faísca Tá On um pouco mais leve, um pouco mais alegre. Enfim, o Vasco venceu. Vou aproveitar aqui para pedir duas coisas para você. Primeiro, perdão por essa voz aqui que não está na entonação habitual. Numa semana em que o Vasco passa de fase na Copa do Brasil e o rival é eliminado, a gente acaba se excedendo um pouco com alguns berros, alguns gritos e a voz acaba ficando prejudicada. E outra coisa que eu vou pedir para você aqui é o like. Senta o dedão no like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje, o Faísca Tá On é sobre Fernando Diniz, esse personagem do futebol brasileiro, que há 10 anos levou o Audax ao vice-campeonato paulista e desde então tem o protagonismo quando a gente fala sobre os seus trabalhos, ou para cima ou para baixo. E o legal é que o Fernando Diniz não consegue ter aquela galera que fica na marola. Sabe assim, quem admira, mas acha que poderia melhorar, ou quem... Não, o Fernando Diniz é assim. Tem gente que adora o trabalho dele, acha o trabalho dele sensacional, e tem uma galera que parece que nem está assistindo os jogos das equipes do Fernando Diniz, porque o que interessa é descer o sarrafo nele e achar que o futebol dele é só perfumaria e muito pouco resultado. Enfim, vou trazer aqui os meus argumentos e depois, torcedor, que você assistir o Faísca Tá On de hoje, você pode ter a sua opinião. Gosta, não gosta, deixa o comentário aí embaixo, tá tudo certo. Agora, o que eu tenho certeza que você gosta é da Fut Fanatics, essa parceira aqui do canal Atenção Vascaínos e do Faísca Tá On. Tá vendo esse QR Code que tem aí? Você pode escanear esse QR Code no seu celular e você terá a possibilidade de ter 7% de desconto nas suas compras. É só usar o cupom aqui que está aí nesse banner. Galera, não perca essa oportunidade. A Fut Fanatics tem as mais variadas possibilidades para você agradar alguém da sua família e até você poder se presentear. Lembrando que amanhã é Dia dos Pais. Se você está querendo fazer aquela moral com o seu papai, tá aí o momento. Vai na Fut Fanatics, usa o cupom e aproveita esse momento. Depois da vinheta eu volto, falando sobre Fernando Diniz. Meus amigos, não é fácil esse personagem do futebol brasileiro. Se liga aí. Então, torcedor, se você está assistindo esse Faísca Tá On e está próximo de alguma refeição, faz o seguinte, dá aquela moral pro Grupo Rão, esse parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. Lembrando que o Grupo Rão é o maior grupo food delivery do Brasil e tem várias possibilidades da culinária. Por exemplo, pizza do Rão, Naja Rão, China Rão. Então, você não pode deixar passar essa possibilidade. Comida chinesa, o China Rão, as possibilidades são gigantescas. E se você utilizar o cupom que está aí na sua tela, você no primeiro pedido tem R$12 de desconto atingindo o pedido mínimo. E olha que o pedido mínimo é uma quantia irrelevante, mas o mais importante é você pedir algo do Grupo Rão para ter a certeza que você está consumindo um produto de qualidade com um preço justo. Vou dar um exemplo para você aqui. Se você gosta de um frango com molho de laranja e pimenta a partir de R$ 24,90, você não vai deixar passar essa oportunidade. Como também, por exemplo, esfirras salgadas premium a partir de R$ 6,90. Use esse cupom, principalmente se você estiver aí próximo a alguma refeição. Ou então já salva aí, daqui a pouco você faz o pedido.
Torcedor, chegou o momento. Vamos falar de Fernando Diniz. Um personagem que, quando surge para o mundo do futebol, lá no Osasco, teve a grande notoriedade. E eu nem vou me apegar muito à carreira do Fernando Diniz, falando de Audax, de Oeste, de Atlético Paranaense, de Fluminense, de São Paulo, porque ele rodou bastante. E dentro desses trabalhos, ele oscilou, normal, como todos nós na nossa vida, independente da nossa área, em algum momento a gente não consegue entregar o melhor daquilo que a gente pode. Agora, o Faísca Tá On de hoje aqui vem como premissa básica deixar claro que ele é muito mais que um treinador resultadista, isso é um fato. Ele é um cara que ele mesmo fala nas suas entrevistas que ele enxerga o futebol de uma outra maneira. Claro que você que está me assistindo aí do outro lado, e eu como torcedor do Vasco, no nosso topo da pirâmide, o que interessa é ponto na tabela. A maneira que vai chegar lá, um gosta de um futebol um pouco mais refinado, um gosta de jogar por uma bola, mas o que a gente quer mesmo é ver o Vasco vencer, ganhar e colocar ponto na tabela. Antes que alguém termine o vídeo aí, escreva isso aí embaixo, eu sei disso. Só que o Fernando Diniz, durante a sua carreira, ele tem a capacidade de transformar vidas. Como assim, Faísca? Eu vou dar um exemplo. Depois eu vou entrar na parte tática do Fernando Diniz, porque eu leio muito nos grupos de WhatsApp que o Fernando Diniz não abre mão das suas convicções e do seu modelo de jogo. Eu queria falar para você, torcedor, que quem acompanha o Fernando Diniz do começo da sua carreira até hoje, o que o Fernando Diniz mais fez foi abrir mão das suas convicções. Mas isso é um papo para daqui a pouco, para usar a prancheta e falar um pouquinho. Quando eu falo que o Fernando Diniz transforma as vidas, eu vou dar um exemplo de um jogador do Vasco, o Rayan. O Rayan é um jogador que ele sobe lá em 23. A sua estreia é no Beira-Rio contra o Internacional. Inclusive, na sua estreia faz um gol, com 16 anos naquele momento. Logo depois aí ele completou 17 anos. Um jogador que na base do Vasco nos últimos anos é o jogador que mais performou e chamou a atenção do mercado externo. Por quê? É um jogador identificado com a seleção brasileira de base e também com o gol. E o gol no futebol tem uma frase que eu ouço muito dos empresários que eu tenho contato. O gol custa caro. E o Rayan é um jogador que na base pulverizou marcas. Mais de 400 gols com a camisa do Vasco. E quem não gosta do Rayan ou tem desculpa para o seu alto aproveitamento, tinha na ponta da língua que o Rayan jogava bem na base porque ele era muito mais forte que os seus oponentes. Algo que eu sempre combati muito, porque o Rayan nunca jogou na base com jogadores da sua idade. Muito pelo contrário, ele sempre jogou com jogadores mais velhos, que na força equiparava e na técnica que ele tinha, ele conseguiria aí o seu êxito. Tanto é verdade que se você estreia com 16 anos no futebol profissional, é porque você atropelou muita gente na base para conseguir esse espaço. E durante esse período da estreia do Rayan no profissional até a chegada do Fernando Diniz, teve um determinado momento que o torcedor vascaíno não suportava mais ver o Rayan em campo. E olha, com razão, porque ele produzia pouco. Realmente ele parecia um cara desligado. E daí vem os adjetivos que eu acho muito perigoso. O que eu mais li do Rayan durante esse período é que ele era um vadio. Eu, aqui, com esse microfone do Atenção Vascaínos e também com o microfone do Ave Mais, sempre combati isso. Baseado no quê? Baseado que o Rayan, quando jogava na base, ele tinha a obrigação de pegar a bola no meio de campo, arrancar e colocar dentro da casinha do outro lado. Só que quando você sobe para o profissional, é um outro esporte. Futebol de base é uma coisa, futebol profissional é outra coisa. E ele precisava desprogramar esse cérebro dele, que na base ele conseguia fazer tudo com a bola, para ser um jogador também produtivo sem a bola. Ontem completou aí 90 dias que o Fernando Diniz foi anunciado como treinador do Vasco. E será que em 90 dias alguém consegue fazer milagre com alguém? Claro que não. A matéria-prima, a qualidade estava ali,
dentro do Rayan. Precisava de alguém para orientar ele de uma melhor maneira. E o Fernando Diniz, já na sua primeira coletiva como técnico do Vasco, fala dele com carinho e deixa claro que vai conseguir extrair o melhor desse jogador. E o mais engraçado, quem não gostava do Rayan acha que o Fernando Diniz consertou o Rayan só com um esporro, como se fosse como se existisse essa possibilidade no futebol de você fazer um jogador bem através de broncas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que o Rayan precisava era ter estímulos, era ter um posicionamento dentro de campo para que ele pudesse aí ser esse jogador diferenciado que ele é hoje com a camisa do Vasco. Inclusive, eu já estou batendo nessa tecla há pelo menos um mês e pouco. Eu não liberaria o Rayan para o Mundial Sub-20. Por quê? Hoje, ele é um jogador profissional que joga numa equipe que disputa a primeira divisão do futebol brasileiro e está disputando aí as fases finais da Copa do Brasil. Claro que para ele vestir a camisa da seleção brasileira no Mundial também é bacana, é legal. Só que volta a bater nessa tecla. Seleção brasileira de base ou competições de base é uma coisa, competição de homem é outra coisa. Ontem, o Brasil até fez amistosos aí, vai fazer mais um ainda contra o Paraguai nessa categoria sub-20, inclusive o Leandrinho foi titular ontem. Dá uma olhada, torcedor, naquela escalação da seleção brasileira sub-20 que entrou em campo ontem, se tem algum jogador com 10% do destaque que o Rayan tem hoje no futebol nacional. Claro que não. Então, eu acho que o Vasco tem que fazer uma força-tarefa para não liberar esse jogador para a seleção brasileira. Continua com o Rayan aqui e isso se deve ao Fernando Diniz. Como ele transformou a vida do Bruno Guimarães, como ele transformou a vida do John Kennedy, ele também transformou a vida do Rayan no Vasco. Porque até a chegada dele foi cogitado até uma venda com o John Textor trocando a metade do valor aí do Rayan por mandos de campo. Uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Ainda bem que o Vasco não fez essa negociação e hoje a gente tem esse jogador aí imprescindível que é o Rayan, graças ao trabalho do Fernando Diniz. Agora, torcedor, falando um pouquinho do Fernando Diniz dentro de campo. Quando as pessoas reduzem o trabalho do Fernando Diniz à saída de bola, eu confesso que eu fico meio que preguiçoso para debater isso. Porque assim que o Vasco anunciou o Fernando Diniz, o que eu mais ouvi foi: quero ver sair jogando com esses jogadores que o Vasco tem. Quero ver botar o Léo Jardim para sair jogando com os pés. Quero ver sair jogando com o João Vitor. Isso não vai dar certo. O Vasco vai tomar gol todo jogo. A pergunta que eu faço é: qual foi o jogo que o Vasco tomou um gol, que perdeu, empatou, por causa dessa saída do Diniz? E isso é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar no futebol empregado pelas equipes do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é muito mais do que uma saída de bola com os goleiros. E eu alertei aqui, porque quando ele chega no Cruzeiro e lá o goleiro tá o Cássio, ele já não utiliza toda hora de sair com os pés, porque o Cássio tem dificuldade. O Léo Jardim também tem dificuldade para sair com os pés. E o Fernando Diniz vai moldando o seu trabalho aquilo que ele tem disposição. Por exemplo, no último final de semana, o goleiro do Vasco foi o Fusato, que tem muito mais qualidade que o Léo Jardim para jogar com os pés. No primeiro tempo, mesmo semana passada, foi uma aula. No segundo tempo, até acabou errando uma saída já quando o Vasco estava perdendo. Mas o que teve a concepção do Fernando Diniz? Com o Fusato, eu vou jogar mais com os pés. Com o Léo Jardim, eu não vou jogar tanto com os pés. E durante a passagem do Fernando Diniz por vários clubes, ele utilizava muito dessa saída curta, muito de empilhar jogadores de um lado do campo para buscar a superioridade numérica e daqui a pouco fazer inversões para o outro lado. E eu percebo que jogo após jogo, o Diniz vai mudando a dinâmica da sua forma de atacar. Claro que a posse a construção, voltar, iniciar, colocar um zagueiro entre os volantes, colocar um volante ao lado do zagueiro para ter essa posse e não oferecer a bola tão fácil para o adversário, é algo que ainda continua no trabalho do Fernando Diniz. Agora, a maneira em que ele prepara a sua equipe, eu vejo cada vez com mais diferença. Hoje, eu vou trazer aqui
um componente que no última partida aí contra o CSA, para mim, ficou muito claro que ele está empregando cada vez mais. E qual é esse componente? Por exemplo, torcedor, o Fernando Diniz, ele utiliza no Vasco aqui, né, 3 jogadores nessa zona do campo. Aqui, o centroavante, que é o Verratti, 4 jogadores aqui atrás e 2 volantes, né? Digamos que a armação principal do Fernando Diniz é esse 4-2-3-1 aqui, com 2 volantes, 2 pontas e aqui. A saída de 3, principalmente agora com o Jair sendo titular, o Jair ele desce aqui e faz a saída de 3 e os laterais ganham essa amplitude aqui. Ou, quando tem 2 zagueiros e o Hugo Moura é responsável por descer aqui e fazer essa saída de 3 centralizado no meio dos zagueiros. Mas o que aconteceu contra o CSA ontem, na quinta-feira, e a gente pôde observar isso aí? Foi a troca de posicionamento em que os extremas do Vasco pisam bem aqui, buscando essa profundidade, e o lateral do Vasco acaba vindo por dentro. PH de um lado e Lucas Piton do outro. Vocês lembram, torcedor, os gols do Tietê e o primeiro gol do Ryan? A bola entra no Nuno aqui, o Piton acaba utilizando esse espaço por dentro, recebe, toca para trás, e daí Tietê pisando na área, Coutinho pisando na área, Verratti empurrando o zagueiro aqui para dentro para criar esse espaço aqui. Aqui a mesma coisa, com o Ryan buscando essa amplitude e o PH vindo por dentro. No gol do rebote do Coutinho, se você observar o que acontece, o Ryan pega nessa zona, bate no gol, o PH tá por dentro e ele tá circulando. E quando ele circula aqui, ele acaba causando um desconforto para os 2 zagueiros que estão aqui. Será que eu acompanho o PH e acaba dando liberdade para o Ryan que chuta, o Coutinho vem aqui, acaba fazendo o rebote. Então, dentro do jogo, o Diniz vai alternando as características dele. Ora lateral por dentro, ora lateral por fora, ora extrema por dentro, ora extrema por fora, que passa muito longe daquele início de trabalho dele lá, que era um jogo mais de 4, 5, 6 jogadores próximo da bola, tentando ali ter um domínio para daí fazer a inversão, a tal da superioridade numérica. Hoje, ele ainda utiliza a superioridade numérica. O que eu estou falando é que há variações. Essa história que ele não abre mão da convicção dele, que a maneira dele jogar tem que ter jogadores. Não, não. Se você quer criticar o trabalho do Fernando Diniz, você pode fazer e não tem problema nenhum. Agora, utilizar que ele não abre mão das suas convicções, muito pelo contrário. Ele vem fazendo isso muito nos últimos anos, tentando adaptar o seu trabalho as condições que ele tem em mãos. E olha, eu torço muito para que dê certo, porque quem pensa diferente no futebol, eu acho bacana. Eu acho muito pobre a expressão de jogar por uma bola e fazer esse tipo de coisa. Claro que algumas escolhas do Fernando Diniz nas partidas também a gente pode questionar, não resta a menor dúvida, e eu particularmente já questionei muitas vezes. Por exemplo, a saída do Lucas Freitas. Eu até acho um pouco de incoerência que um cara que gosta tanto de uma saída de bola refinada, o melhor zagueiro na saída de bola, que é o Lucas Freitas, acaba esperando. Enfim, poderia pontuar outras coisas aqui. Mas hoje, o meu recado aqui do Faísca Tá On é esse. O Fernando Diniz é muito mais que um treinador. É um cara que transforma vidas, é um cara que melhora jogador e um cara que não está preso somente a um estilo de jogo. E eu acho que está ficando bem claro isso no Vasco. Eu espero que o tanto de oportunidades que o Vasco tenha nas partidas, ele possa converter em gols, que cada vez mais vai ficar nítido que o Fernando Diniz passa longe de ser o principal problema do Vasco nos dias de hoje. Gostou dessa resenha, torcedor? Olha, não foi fácil chegar aqui no final desse Faísca Tá On de hoje. A voz já tá indo embora e antes que ela desapareça, vou agradecer o like de vocês, vou agradecer o compartilhamento e agora é cuidar aí do gogó. Estarei de volta amanhã no melhor pré-jogo da internet brasileira, Vasco e Atlético Mineiro. Valeu, galera. Um abraço, tamo junto e até amanhã. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!